gente vai ensinando, a nossa última aula da disciplina que a gente está estudando, que é batalha espiritual. Lembra? A irmã Nilce, né, quando a palavra ela trouxe, a irmã Nilce, ela foi muito feliz. Por quê? O Espírito de Deus que te revelou. O tema de hoje é justamente a oração. Dentro da batalha espiritual, a gente vai conversar um pouquinho sobre a oração. A gente está vendo o título aqui do estudo, que é a batalha espiritual. O povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. E a lição de hoje é a lição número 13, que é a última. O tema é orando sem cessar. O texto áudio dessa lição está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Vou guardar um pouquinho para os irmãos para achar. Eu tenho um texto aqui mais fácil, mas os irmãos têm que procurar, né? Isso, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz assim, orai sem cessar. É o mesmo tema, o mesmo título da lição. Então, 1 Tessalonicenses 5, 17, manda que a gente ore sem cessar. A nossa leitura de classe, ela vai estar lá em Mateus, capítulo 6, do 5 ao 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, do 5 ao 13. Diz assim, vou iniciar, diz assim, e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não utilizeis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem são ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vós é necessário antes de vos pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, irmãos, eu quero, para a gente poder, antes de começar aqui, eu quero perguntar para os irmãos: o que para os irmãos é a oração? O que vocês entendem de oração? Mas
faz é uma atividade desse filho. Então, olha só, tudo que o senhor, a missionária falou, que o Luiz falou, faz parte sim do que é a oração. A gente tem falado em todas as aulas, um pouco mais indiretamente, de oração, a gente tem falado também sobre vigilância, e o crente é muito importante, o cristão ele ora, ele é muito importante. A gente vê, por exemplo, que Jesus, em momento nenhum, ele manda a gente orar. Se eu for pegar os evangelhos, pegar a história de Jesus, você vai ver Jesus mandando ninguém orar em momento nenhum. Por que ele não manda? Não é porque a gente não deve orar, porque orar não necessita de uma ordem, ele tem que ser uma prática diária. A gente vê que quando começou a oração, a gente vê que a oração começou lá no filho de Adão e Eva, chamado Sete. A gente vê que Abraão orava, Isaac orava, Jacó orava, Moisés orava, a gente vê que os profetas oravam. E a oração é o que? Ela é a alavanca que move o coração de Deus. Por exemplo, a gente está aqui, em pequeno número, mas o que acontece? A gente está conversando, vamos colocar como uma conversa, e quando a gente começa a dialogar com as pessoas, muitas vezes a gente sempre tem alguém que se torna um pouquinho mais próximo. E a gente, sendo alguém que está mais próximo, a gente tem uma amizade mais estreita com aquela pessoa. Por quê? Porque a gente está conversando, a gente está dialogando com aquela pessoa e é construído nesse diálogo uma proximidade. Então, quando a gente está orando a Deus, a gente está conversando com Deus, a gente também está construindo uma proximidade com Deus. Por que eu sou mais próximo de cada um de vocês? Porque nos dias de culto a gente está sempre junto, no final do culto a gente conversa, no culto a gente conversa, a gente está sempre cumprimentando, está sempre vendo um ao outro. Alguns a gente dialoga um pouco mais e acaba se tornando mais próximo, outros um pouco menos. Que é próximo, mas se torna-se um pouco menos próximo. Mas, por exemplo, a gente tem outros irmãos, vamos pegar assim, irmãos de outras igrejas, que a gente reconhece como servo de Deus, mas a gente não tem a mesma proximidade que a gente tem com os irmãos aqui da igreja. Por quê? Porque o nosso convívio com eles é o quê? Menor. A gente não convive com irmãos de outras igrejas igual a gente convive com os irmãos aqui da igreja, a não ser que no bairro, na rua que a gente mora, esse irmão de outra igreja seja um vizinho da gente, a gente está sempre conversando, lidando com ele. Aí existe essa proximidade. Mas por que a oração é importante? Porque a oração faz com que o tratamento que a gente tenha com Deus, isso parte da gente, não é de Deus, é de uma pessoa próxima, não é de uma pessoa que a gente vê de vez em quando, que a gente só cumprimenta. A oração, ela traz Deus para mais perto da gente. Ou seja, a gente se aproxima mais de Deus. E Deus fala o quê? Que quando a gente se achega a Ele, Ele também vai se achegar até nós. Então, a oração torna a gente mais próximo, mais íntimo de Deus. Olha o que o autor vem falando sobre a oração. A oração do Pai Nosso, conhecida como oração dominical, ela vem no latim uma palavra chamada Dominus, que significa Senhor. Portanto, a oração do Senhor é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Não é verdade? O Pai Nosso, a gente vê que várias religiões eles exercitam o Pai Nosso. Pessoas de todas as idades e de todos os diversos ramos do cristianismo conhecem pelo menos as principais palavras da oração. Muitos livros de poesia, hinos sobre o tema já foram produzidos ao longo da história. Lutero, Martinho Lutero, escreveu um comentário sobre o Pai Nosso, juntamente com os 10 mandamentos,
e o credo do apóstolo no seu catecismo menor em 1529. Isso por si só mostra a importância dessa oração ao cristianismo. Então, vamos falar agora um pouquinho mais, né? Olha só, a oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Então, o que o autor está querendo dizer isso aqui? Que quando a gente está orando, a oração está a expressão do quanto nós reconhecemos Deus como nosso Deus e quanto demonstramos para Ele que somos dependentes dele. E olha só, a oração ela é tão antiga quanto a humanidade. E o próprio Jesus se dedicava à oração particular secreta. Então a gente vê o quê? Que Jesus ele se retirava para poder orar a Deus em secreto. O interessante é que Jesus, o quê? Ele, quando ele estava, ele encarnou, ele é 100% homem. Ele sentiu as mesmas dores que nós sentimos, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu sono. Ele era tão humano como cada um de nós, mas ele também é 100% Deus. E a gente vê ele orando ao Pai, ele orando a Deus. Ele, como a segunda pessoa da Trindade, ele se retirava para poder orar. Olha que exemplo, né? Se o próprio Deus, na pessoa do Filho, precisa orar, quem dera nós então, né? E é por isso que a Bíblia fala para a gente poder orar sem cessar. A gente vai também mais adiante, está vendo o que é se orar sem cessar. Seguindo aqui um pouquinho adiante, a oração, eu falei que a oração é a alma do cristianismo. Vamos ver um pouquinho sobre essa definição. A declaração de fé das Assembleias de Deus, e assim como muitas outras igrejas, define a oração como o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se para se comunicar com Deus e buscar a sua ajuda por meio de palavras e pensamentos. Então a gente que ora não somente com palavras, mas a gente pode também estar orando com pensamentos. Eu uma vez comentei com os irmãos que quando eu estudava, eu estudava lá na Universidade Federal Fluminense no campo de Itaquera, eu ia para, não tinha carro na época, eu ia para lá de moto, e nos dias então de prova, eu ia para lá, ou seja, esses 60 quilômetros da viagem, os 52 minutos que eu fazia de moto, eu ia em pensamento orando. Então eu ia para lá em oração, até porque eu estava indo para fazer uma prova que não era nada fácil, e também por causa dos perigos da estrada. Daqui não é longe, mas ela é uma estrada perigosa. E olha só, seguindo um pouquinho mais adiante aqui, a oração é central para a vida cristã. A fé cristã não prescreve local, dia da semana, horário ou a postura de pé, sentado ou ajoelhado para fazer orações. O ensino cristão é orar e sem cessar. Está dentro do texto aqui que a gente leu. Por que a gente está frisando isso aqui? Porque a gente vê que a Bíblia, em determinados momentos, o que ela fala relacionado a um grupo de religiosos que tinha em Israel na época de Jesus. Repreendia esse grupo por estar orando pelas ruas, por estar orando em pé nas sinagogas, que equivale à igreja do cristianismo, a sinagoga, o templo religioso do povo judeu. Então, o que Jesus estava querendo dizer isso aqui? Que orar em pé é errado? Não. Se orar, você pode orar em pé, ajoelhado, sentado, deitado, da forma que você quiser. Por que Jesus repreendeu esse grupo de pessoas? Porque a intenção deles era se mostrar. Eles estavam orando em pé nas ruas, em pé dentro da igreja, em alta voz, falando palavras que chamavam a atenção dos outros para aquilo que eles estavam dizendo. Eles não estavam com o coração voltados para Deus, mas estavam com o coração voltados em se mostrar para as pessoas. Ou seja,
querendo dizer que eles eram melhor do que os outros, querendo se engrandecer na presença das outras pessoas. E Deus, em verdade, não estava recebendo nada deles. E Deus deixa claro que esse tipo de pessoas, esse tipo de oração não é ouvido, porque a pessoa já recebeu o seu galardão, que é o reconhecimento daqueles que estavam ouvindo. Então, não é a posição que eles estavam orando, a posição corporal, mas é o quê? O que eles estavam buscando com aquelas orações? Não estavam buscando Deus nem nada, estavam simplesmente querendo se mostrar, querendo dizer que é melhor do que os outros. Então, olha só, não há problema para quem deseja orar em pé. Tem referência para quem ora em pé. 1 Samuel 1 Samuel 1, versículo 9 e 10. Prostrado em terra, que é ajoelhado. Neemias 8,6. De joelhos, 1 Reis 8,54. Postura física não importa. O importante é a posição espiritual diante de Deus. Ou seja, Deus não está preocupado com o seu corpo quando você está orando, mas a sinceridade das suas orações. Você está olhando o quê? Para a parte espiritual, está olhando para a sinceridade do coração, para a sinceridade da pessoa. Então, isso que para Deus, ele é o mais importante. É orar com sinceridade e estar em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, estar em comunhão com Jesus é a coisa que é muito importante. Orar, estando em comunhão com Deus, ele é muito importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que a oração dele não vive. Por quê? Ele ora a Deus, mas daqui a pouquinho ele está fazendo coisas que contrariam a Deus. Mas será que essa oração dele está sendo sincera? Nada, Olha só, vamos dar alguns exemplos bíblicos aqui. A Bíblia mostra a oração desde que Sete, filho de Adão e Eva, nasceu. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Está lá em Gênesis 4, 26. Essa prática continuou na vida dos patriarcas de Gênesis, Abraão, Isaac e Jacó. Então, desde a época lá, que Sete nasceu, Adão e Eva já oravam ao Senhor. Abraão, Isaac e Jacó oravam ao Senhor. A oração estava presente na vida de Moisés, dos profetas Samuel e Elias, entre outros, e dos reis piedosos como Ezequias. Ezequias, então, a gente vê que quando o profeta teve com ele falando que era para ele colocar a quase ordem, que certamente ele morreria e não viveria, o que Ezequias fez? A Bíblia fala que ele virou o seu rosto para a parede e orou a Deus. E Deus ouviu a oração dele de forma tão rápida que eu acredito que o profeta não devia nem ter saído do palácio do rei. E Deus já mandou o profeta voltar e entregar outra mensagem para ele, que era o que? Que ele o livraria do rei da Síria e que acrescentaria mais 15 anos de vida aos dias dele. Então a gente vê aqui um rei orando a Deus. Olha que exemplo de que Deus escuta as orações desde lá da época do Antigo Testamento, que não é uma coisa criada a partir de Jesus no Novo Testamento. Olha só, a oração estava presente na vida de Moisés, dos profetas Samuel e Elias, entre outros, e dos reis piedosos como Ezequias. E olha só, seguindo então, Jesus e a prática da oração. Os evangelhos relatam que Jesus orava em secreto, continuamente, e chegavam a registrar algumas orações, como aquela feita no jardim do Getsemane, e também aquela em favor dos discípulos de João 17. Todos os evangelhos mostram a oração individual do Senhor. Mesmo sendo Deus, Jesus estava também em condição humana e, como tal, buscava a dependência do Pai. Jesus é o maior exemplo de oração para os cristãos. A gente vê que Jesus ele ia para o monte orar, ele ia para o secreto orar, mas ele também orava publicamente.
Por exemplo, quando Jesus ele foi ressuscitar Lázaro, no meio daquela multidão toda, Jesus orou. Então, não é errado orar no meio das pessoas. Como eu estava dizendo antes, o que faz a diferença é o intuito do coração. Ou seja, por que a pessoa está querendo uma aquela oração? Ele está querendo conversar com Deus ou ele está querendo mostrar para o próximo que ele está orando? No caso dos fariseus, eles estavam querendo mostrar para o próximo, eles não tinham intenção de falar com Deus. A intenção deles era mostrar para o próximo que ele estava orando, mostrar para o próximo que ele era melhor do que os outros. E vamos seguir um pouquinho aqui, falando um pouquinho sobre a oração no Sermão do Monte. Olha só, o Senhor Jesus falou sobre o assunto no Sermão do Monte para corrigir as distorções existentes na época sobre a oração. É necessário reconhecer nas palavras e nos versículos lá de Mateus 5 a 8 o que Jesus estava ensinando na prática. Ela tinha a aprovação de Deus e o que estava sendo reprovado por Deus. Olha só, a oração nas praças e nas sinagogas, ou seja, a oração feita do lado de fora da igreja, nos cultos de ar livre, a gente passa na praça de uma igreja no trabalho que o pessoal faz todo sábado de manhã, que lá eles louvam, eles oram, eles pregam. Outro dia eu passei, tinha um pessoal também fazendo o mesmo trabalho do lado do caminhão, ali perto da rodoviária de Uriaé, que equivale aqui a umas praças na época. Grande parte desse trabalho de evangelismo já era feito desde o princípio. A gente vê que Paulo, então, os discípulos de Jesus, eles pregavam muito na rua, nas praças, nos lugares que eles chamavam de teatro, que eram os lugares abertos, e não somente só dentro do templo. Olha só, Jesus não estava proibindo orar nas ruas, de forma alguma. Jesus não proibiu orar nas ruas, nas praças ou nas sinagogas. É que líderes religiosos da época procuravam nas esquinas e os locais movimentados, onde levantavam a mão para cima na presença das pessoas para mostrar a elas uma imagem de alguém piedoso e temente a Deus. A gente vê que esses fariseus, essas pessoas, como eu falei antes, eles não tinham intenção de buscar Deus, mas uma intenção de se mostrar. Olha só, eram exibições para serem elogiados pelo público. Então, o que é a intenção desses fariseus durante as praças? Era se mostrar para as pessoas passassem e falassem: mas aquele ali não, aquele ali ora mesmo, aquele ali busca mesmo. Olha, ele está orando, ele está falando de jejum, ele está falando que ele conhece, no caso a Torá, por inteiro. Então, qual que era a intenção? Era se mostrar, era reconhecimento humano que essas pessoas estavam buscando. E Deus não se agrada disso. Isso até hoje acontece, irmãos. Realmente, até hoje, nos dias de hoje, a gente vê essas coisas acontecendo. E olha só, seguindo um pouquinho. Não, que isso, não precisa escutar, não. Pode ter uma coisa que não necessário, tá? Então, voltando aqui, eram exibições para serem elogiadas pelo público. Por isso, Jesus disse: em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, por que de Deus eles não recebiam nada? Porque se a intenção deles era receber o reconhecimento das pessoas, então eles receberam o que eles tinham que receber, Uma pessoa, por exemplo, quando chega na igreja, que ele quer dar um show, um showzinho se mostrar para os outros, Deus não dá para ele, não.
Você acha que Deus está recebendo oração? De jeito nenhum. Ou seja, ele já recebeu o reconhecimento dos irmãos que admiraram o show dele. Né? Olha só, são essas práticas exibicionistas que Jesus proibiu aos discípulos e não as orações em público ou na igreja. Ele mesmo, Jesus mesmo ensinava, pregava e curava nas sinagogas. Uma referência aqui em Mateus 4:23. Estava orando quando o Espírito Santo desceu sobre ele no batismo. Sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. É uma referência em Lucas 3:21. Ele também orou em público por ocasião da ressurreição de Lázaro. Está lá em João, capítulo 11, dos versículos 41 até 44. E a oração do secreto. Jesus proíbe a ostentação e a hipocrisia. Por que Jesus aconselhava as pessoas a orar no secreto? Porque no secreto está somente a pessoa de Deus. Então não tem desculpa de estar se mostrando para alguém. A pessoa é obrigada a orar a Deus com sinceridade. Então isso aqui já naquela época, isso já, principalmente em relação aos fariseus, já dava aquela chamada de atenção deles. E aí que Jesus estava falando com eles: vocês estão orando na praia de praça pública para se mostrar? Não era na praça pública, não. Vai lá para o seu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho lá. Aí logo que eu ver alguém te ver para você ficar se mostrando. Então era isso que Jesus estava querendo dizer quando ele falava sobre essa questão da ostentação e da hipocrisia. E mais, não há com alguém se mostrar orando no próprio aposento, sozinho em oração, onde ninguém está vendo. Isso, no entanto, não significa que a oração só pode ser aceita se for secreta. De forma nenhuma, a oração é aceita não só no secreto, porque na sinceridade do coração. Mas significa que Deus, que é onisciente, onipresente e conhece o coração, nos recompensa. Ou seja, nossas petições e súplicas são atendidas. A oração num lugar secreto, em uma das dependências da nossa casa, sem a comunhão com Deus, tampouco tem a aprovação do Senhor. Então o que o autor está dizendo? Que mesmo que se a gente ora dentro da nossa casa, no secreto, e se a gente não tiver a sinceridade no nosso coração, não tiver uma comunhão com Deus, e estiver orando por orar, estiver orando por obrigação, estiver orando de boca para fora, Deus também não vai estar recebendo. Então, o que Deus ele vai olhar? É a oração feita no Espírito, é a sinceridade que está buscando a Deus, é a sinceridade que está conversando com Deus. E quando o autor vem falando aqui de vãs repetições, o que os irmãos acham que são vãs repetições? São as rezas, né? Então, por exemplo, eu até os meus 13 anos eu fui católico, né? Eu participei, a única coisa da igreja católica que eu não fiz foi crisma. Catecismo, então, eu fiz até o 5º ano. Então, o que acontece? Eu sempre gostei muito dessa área do ensino. E para a pessoa poder ensinar, o que ele tem que fazer? Assentar para aprender, né? Quem não assenta para aprender, ele nunca vai estar capacitado para sentar para poder ensinar. Isso aí é uma realidade muito grande, porque a pessoa não pode dar aquilo que ele não tem. Então, a minha intenção na época, quando eu era católico, era estar dando aula nos catecismos da igreja católica. Mas o que Deus tinha reservado para mim não era no catolicismo, mas era no cristianismo evangélico. E com 13 anos eu me bateu no esfriamento espiritual
espiritual muito grande. Eu fiquei uns 3 anos sem ir na igreja católica. Depois eu tive, né, um encontro com Deus e vim, né, aceitar Jesus na igreja evangélica como agente de libertação, ou seja, né, na nossa igreja. E a minha trajetória dentro do cristianismo evangélico começou aí, né? Então, né, eu sempre gostei muito dessa parte do ensino. E o que o pastor está falando é uma realidade muito grande, porque o católico ele tem, né, o que eles chamam de reza, principalmente quando eles falam, vamos rezar o texto. Aí pega ali o texto, cada bolinha daquela ali, é uma quantidade de repetições que eles fazem, né? Essa bolinha aqui vai ser o quê? 7 Ave Maria, 7 Pai Nosso, 7 Crendeiros, 7 Salve Rainha, e vai fazendo aquelas repetições. A Igreja Católica ela tem até um dogma, né, que é confessar para o padre. O padre vira para a pessoa dessa e fala assim: o cara vai ser um confessionário e o padre fala com ele assim: você vai, né, no seu joelho, você vai rezar lá o 20 Pai Nosso, 10 Ave Maria, 3 credos, você pode ir embora. E sendo que dentro da igreja evangélica, o que é que a gente ensina? A gente ensina ninguém a ficar rezando, fazendo repetições. O que a gente, quando a pessoa o que a gente ensina? Confessar o pecado. Mas é confessar para o pastor? Não. O que a gente vai fazer? Vai dobrar o joelho, vai confessar a Deus, e vai até a pessoa ofendida, a pessoa que você pecou contra ela, e vai consertar com ela, vai confessar a ela, porque ofendido é ela. O conselho tem que ser feito com ela. É verdade? O padre é bom o pastor tomar conhecimento? É, claro. Porque o pastor é o anjo da igreja, é o aconselhador. É a pessoa que Deus colocou para poder estar nos guiando. Né? Mas o mais importante dentro disso tudo aí é o quê? É estar pedindo perdão a Deus, pedindo perdão a quem pecou contra ele. É essa a confissão que a Bíblia nos orienta. Não é, né, igual o cristianismo católico fala: confessa com o padre, vai lá, reza e não precisa consertar com a pessoa. De forma alguma, né? É necessário consertar com a pessoa, sim. E se for algo que a gente cometeu contra a gente mesmo, né, por exemplo, né, vamos supor que a pessoa caiu, né, no pecado do mal, ele se embriagou, ele se drogou, né, tem que levar isso aí a conhecimento de quem? Do pastor, da igreja, pedir perdão ao pastor, à igreja e a Deus. Isso é um pecado mais grave a si mesmo, pecado de prostituição. Precisa levar a conhecimento. Conversar com a pessoa, se não aceitar a correção, tem que levar uma testemunha. Se não aceitar a correção, ela vai resolver. Lamentavelmente, e outra coisa, e a pessoa tem que estar também ciente que em determinados casos, o pastor tem que aplicar a disciplina, que é uma correção, e essa correção ela é bíblica. Inclusive, ela é tão bíblica que na nossa apostila de batismo, antes da pessoa se batizar, a gente no curso de batismo já fala sobre esse assunto e com referências bíblicas. Por quê? Que é necessário, inclusive na faculdade de teologia, eu não me lembro o nome da disciplina, não lembro se foi a disciplina de espiritualidade cristã, que inclusive fala sobre esse assunto, trazendo também referências bíblicas. Por que a disciplina ela é importante? Que é para a pessoa poder estar aprendendo com o próprio eu e que também sirva de ensinamento para a igreja em si. Que também não adianta só passar a mão na cabeça da pessoa quando amanhã a pessoa está cometendo a mesma coisa. Então, é um período para a pessoa se conscientizar e se consertar, não é para mandar ninguém embora e nem tirar ninguém da presença de Deus, mas é um período de reflexão e de observação da pessoa em relação a ela mesma, da igreja em relação à pessoa e do pastor em relação à pessoa também. Um período que a pessoa tem que demonstrar
que realmente ela está arrependida e ela não pretende ser recorrente, ou seja, não pretende cometer aquele mesmo erro outra vez. Então, essas rezas, essas vãs repetições, Deus também não se agrada disso, porque isso aí não vai resolver nada. Isso aí, como o meu pai costuma dizer, só para inglês ver. Então, olha só, as vãs repetições. Jesus nos instruiu com essas palavras: orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isso dá a entender que havia judeus que oravam como os gentios, ou seja, os pagãos. E a Bíblia traz referência no 1 Reis 18, 26, no Novo Testamento também, Atos Apóstolos 19, 34. E uma coisa muito importante quando a gente vai falar de vãs repetições, que as pessoas confundem demais. Olha só, há religiosos que levam horas orando e repetindo palavras sagradas, pois acreditam que isso aumenta o seu crédito no céu. São as rezas, O termo grego usado para vãs repetições é batalógia, ou seja, repetir palavras sem sentido, que está dentro daquilo que o irmão Nilson falou. E repetir palavras não tem nada a ver. A eficácia da oração não está na sua extensão e nem nas repetições das palavras, pois a oração também é comunhão com Deus. E olha só, entendendo um pouco aqui sobre esse ensino de Jesus, o mestre não está condenando a oração longa ou repetitiva, ou seja, orações longas e com repetições não está errado, Jesus não condena, mas o que Jesus está falando é de vãs repetições, que são rezas e palavras sem sentido. E olha só, o próprio Jesus no Getsemane repetiu a mesma palavra 3 vezes na oração dele. O que ele pediu para Deus? Senhor, se for possível, aparta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Jesus repetiu isso para Deus 3 vezes. Ou seja, não era uma reza. Ou seja, nas nossas orações, a gente pode repetir sim, desde que tem sentido. A pessoa começa lá a rezar uma Ave Maria no grego e nem sabe o que ele está falando. Ele nem está prestando atenção nas palavras que saem da boca dele. É disso que Deus não se agrada. Olha só, Jesus passou a noite orando no monte para escolher os 12 apóstolos. Com certeza, essa oração não foi curta. Ou seja, Jesus passou a noite, claro que não foi curta, a noite inteira. Além disso, ele nos ensina a orar sem nunca desanimar. A oração do Pai Nosso é usada na adoração coletiva, desde que muito cedo na história e continua ainda hoje em muitas igrejas nos diversos ramos do cristianismo. A gente vai falar agora um pouquinho sobre a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, na verdade, ele é o quê? Um paradigma. Tem muitas religiões, elas usam o Pai Nosso como uma reza, faz várias repetições, mas o Pai Nosso, ele não significa assim que ele tem que ser orado com aquelas palavras. Ele é um modelo pronto, ou seja, cada pedaço dele ele traz um sentido para a gente poder entender em que área a gente deve estar intercedendo a Deus. Vai se perguntar, então é errado eu orar? Não é errado, desde que você entenda aquilo que você está orando, e que você não se restringe somente no Pai Nosso, porque a oração é um diálogo com Deus. A oração, você pode orar o Pai Nosso, mas a oração também tem que ser espontânea, ela tem que ser com palavras diversificadas e saindo do seu coração, tem que orar em espírito, tem que ter um sentido, ou seja, converse com Deus como se você estivesse conversando com uma pessoa que você ama, uma pessoa da sua confiança, até porque Deus tem que ser a pessoa da nossa confiança. A gente tem que ter uma proximidade, uma intimidade com Deus. Olha só, sobre o Pai Nosso. Jesus repetia
os seus ensinos em ocasiões e locais diferentes. Ou seja, Jesus ele fez o seu ministério que aconteceu em todo Israel. E Jesus ele era chamado de Galileu por quê? Porque a maioria do seu ministério aconteceu em torno do mar da Galileia. Mas não foi feita só ali. Jesus passou por todo Israel. Esses discursos são registrados, às vezes, por mais de um evangelista. Assim surgem algumas modificações. Por que surgem algumas modificações? Os evangelhos foram escritos por quem? Por Mateus, por Marcos, Lucas e João. Por cada um contou a história de Jesus com as palavras dele, conforme eles viram, conforme eles vivenciaram, conforme eles entenderam. Então, se eu for contar a história da nossa igreja, eu vou contar com as minhas palavras. O pastor vai contar a história dele, as palavras dele, do jeito dele. O missionário vai contar a história com as palavras dela, do jeito dela. Então, o que acontece? Serão o quê? 3 histórias escritas, ou seja, a gente vai estar dizendo a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Mas o importante é o quê? Que a essência seja a mesma, ou seja, e aquilo que está ali, mas contado de forma diferente. Por isso que a gente vê que os 4 evangelhos, uns estão em foco em uma área, outros em outra, outros trazem algumas coisas, outros não trazem outros, mas se você juntar todos eles, você forma no evangelho um compacto, juntando tudo. Ou seja, a gente vê que algumas passagens contadas, elas são até repetidas, confirmando a verdade do evangelho. Olha só, você tem um pouquinho aqui. Esses discursos são registrados, às vezes, por mais de um evangelista, e assim surgem algumas modificações. Um exemplo disso é a oração do Pai Nosso, em que Mateus e em Lucas são 2 citações em locais diferentes. Sua importância está no fato de ser uma oração modelo. Podemos dividir em 3 partes. Então, o que acontece? O Pai Nosso pode ser dividido, em sua primeira parte, a oração ela fala sobre o Deus que adoramos. Então, a primeira parte do Pai Nosso, ela está falando sobre Deus. A segunda parte, sobre as nossas necessidades, ou seja, sobre aquilo que precisamos. E a terceira parte é sobre os pedidos, as dificuldades, os problemas que nós enfrentamos. Olha só, um ponto aqui, o nosso Deus. O Pai Nosso é uma oração modelo, e isso pode ser visto na linguagem usada por Jesus. Vós orareis assim, versículo 9, e não o que devemos orar. Ele continua: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa forma de se dirigir a Deus é peculiar no Novo Testamento, pois os judeus do Antigo Testamento nunca a usavam. A gente vê que é uma forma de se dirigir a Deus que até então nunca é usada. Deus, o Criador, é o nosso Pai. Ou seja, Deus, o que criou tudo, Ele é o nosso Pai. A liberdade que temos de nos aproximar dele e chamá-lo de Pai, ou de maneira mais íntima, de Abba Pai, expressão aramaica que significa papai. É um dos grandes privilégios dos cristãos. Essa oração foi mediada por Jesus. Santificar o nome não significa tornar o seu nome santo, pois ele já é santo em sua essência e natureza, mas é o nosso dever de reconhecê-lo como tal. Então, o que essa oração está querendo dizer? Quando fala santificado seja o seu nome, ou o teu nome, a gente não está santificando Deus, mas está reconhecendo a santidade de Deus, que isso está dizendo. Quando vem falando aqui sobre as nossas necessidades, que é o ponto 2, o termo, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje.
que o nosso corpo necessita. Mas não só hoje, como pergunta, né? Jesus nos ensina a sermos moderados em nossos desejos e pedidos. Ou seja, né? Quando for pedir a Deus, né? Deus, Ele é um Deus que pode todas as coisas. Mas não é tudo que Deus Ele vai dar. Por que Deus não dá tudo aquilo que a gente pede? Porque o ser humano, muitas vezes, ele não sabe pedir. Deus Ele não vai dar para as pessoas, né, para a gente, aquilo que a gente pede, que não vai ser bom para a gente. Então, por isso que Deus fala que a gente tem que ser moderado. Pode falar, Deus. Muita coisa que Deus nem pode dar. Porque quantas pessoas que vão para a igreja, às vezes pediram alguma coisa, e às vezes até Deus quer dar. E por causa, às vezes, de um carro, de um trabalho, a pessoa some da igreja. Porque a pessoa não sabe ter que falar, eu não posso ir na igreja porque eu tenho que trabalhar. Minha empresa está vendendo muito, eu não tenho tempo. Aí afasta de Deus. Então, às vezes Deus nem dá por causa disso, porque sabe que às vezes o coração da pessoa não está. E Deus está assim nas coisas que Ele pediu para Deus. Realmente, existem pessoas, por exemplo, que vêm na igreja, faz campanha, recebe de Deus e nunca mais volta. Nunca mais, né? E quando a pessoa que quando a Bíblia fala que quando recebe algo que pediu mal, esse mal você entende que é o quê? É que ele não soube pedir, ele pediu de forma errada. Deixa eu pensar no exemplo, aqui no momento não tem nada na minha mente. Mas quando fala que pediu mal, é justamente para esse ponto, é que a pessoa pediu de forma errada, né? Ele não soube como pedir a Deus. Ele não soube se expressar com Deus. Sim, pode falar, pastor. Minha esposa chegou até a mim e falou assim: nós precisamos de final. Eu falei para ela assim: não temos condição no momento de comprar um final. Mas Deus que oferece, né? Vamos orar. E Ele sabe de todas as coisas. Então, eu foquei no final. Eu não tinha condição de comprar um final. Aí eu tô lá no quintal de casa da barriga, lá e estava escrevendo no rádio. Eu sou Pedro primeiro, eu não fui. Opa! Meu nome de interesse na loja, tudo fazer, é você mesmo, dê seu documento. Não, o documento é mesmo. Então, eu foquei no fulmão. Aí eu quero passar aquele amigo de nós, tudo que é você orar, pedindo e receber. É porque meu foco é formar para dentro da nossa casa. E Deus nos abençoe se não precisa comprar. A gente não é um fogão. Mas o fogão nem tinha chegado. Essas pessoas falam assim: nós estamos usando uma geladeira, mas nem ganhamos fogão ainda. Então eu vou ter geladeira. Isso aqui eu nem ganhei o fogão. Eu estava orando, pedindo o fogão. Né? Já lavei de orar pelo fogão, já estou pedindo a geladeira, o fogão nem chegou. Então quer dizer, perdi, e não recebi, porque perdi mal. O foco é no fogão. Eu não saí do fogão. Então a gente só pede outra coisa quando recebe primeiro. Vai explicar isso? Só que pediu muita coisa, não recebe nada. Boa explicação, terminalmente não veio ver nada para explicar isso, né? Então, olha só, voltando aqui, né? Olha só. Mas, sobre a ansiedade, o termo pão, né? Quero falar um pouquinho sobre esse termo pão aqui. Quando fala, né, que o termo pão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, isso inclui o que o nosso corpo precisa. Então, quando vem falando das nossas necessidades, o que Jesus ele usou justamente esse termo pão? Porque o pão é algo, né, barato e que todo mundo tem condições de ter em casa. Já pensou nesse... Jesus não ia falar lá, né, que é a picanha. Nem todo mundo tem dinheiro para comprar picanha. Né? É o cupim, nem todo mundo tem dinheiro para comprar cupim, que é uma carne cara. Mas o pão ele está acessível ao rico, ao pobre, a qualquer tipo
Pessoal, Jesus ensina a ser moderados nas nossas petições e desejos. Isso remete também à confiança na provisão de Deus para as nossas vidas. Né? Uma coisa, por exemplo, assim, ó, que veio alguma coisa na mente aqui sobre pedir mal, por exemplo. Né? Eu conheci um irmão, vou falar um nome dele, Violete, que todo mundo conhece. Né? Esse irmão, eu uma vez estava na casa desse irmão, esse irmão estava assim, ó. Eu estava precisando de uma torneira para colocar ali, que a minha torneira está ruim. Eu fui lá na loja e falei com o cara da loja assim, ó, que qual é a torneira mais cara que você tem? O cara falou, essa aqui. Você tem, essa é a mais cara, você não tem nenhuma mais cara que essa não, né? Ele não, então essa aí que eu vou levar. Ele chegou em casa e orou a Deus e falou, aí Jesus, eu comprei a torneira para isso, você vira lá. Então aí eu estava achando que Deus ia entregar nele. Isso aí é uma forma de pedir mal. Deus tem a obrigação de dar uma torneira para ele, tem que ser a mais cara, uma vez que ele é filho de Deus, Deus é obrigado a fazer alguma coisa para ele. A Bíblia diz: não tentarás contra Deus. Exatamente. Então isso aí é uma das formas de pedir mal. Deus falou isso para Jó, né? Lá no livro de Versículos, como 36, Deus virou para Jó e falou para Jó: olha, eu sou Deus, eu faço da sua vida o que eu quiser fazer. Você vai fazer o quê? Você vai me amaldiçoar? Como se diz, né? A sua maldição para mim não significa nada. Só você vai viver da forma que eu quiser que você vive. E fim de história, quem vai contender contra Deus? Não tem, né? Olha só, isso remete também à confiança na provisão de Deus para a nossa vida. O perdão é outro ponto importante. Né? Olha só, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Já não fomos perdoados e já não somos filhos de Deus? É verdade, mas estamos sempre expostos ao pecado. Todavia, precisamos também perdoar aos que nos fazem mal. Então, na aula passada, até falei um pouco sobre isso, eu falei sobre os 3 pecados que não têm perdão. Um deles, é perdoar. Porque o que a Bíblia deixa bem claro para a gente? Se a gente não abrir o nosso coração para perdoar, Deus também não tem o compromisso de perdoar a gente. E perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão. Eu perdoei porque eu estou decidido a perdoar, não porque eu quero. E se for olhar, muita gente não quer. Mas ele perdoa porque ele sabe que o perdão é uma decisão que é uma dádiva de Deus. E a falta de perdão, ela, cientificamente, estava vendo um psicólogo nesse padrão, estudo sobre isso, estava falando que o não perdoar é responsável por muitas das enfermidades que muitas pessoas têm hoje. Porque essa falta de perdão, ela provoca um desequilíbrio emocional. O desequilíbrio emocional, ele prejudica, interfere na parte fisiológica do corpo, abrindo brechas para que as doenças surjam. Então, a gente vê que o perdão é uma decisão, mas ela tem um impacto muito grande, tanto no mundo espiritual, quanto no nosso corpo, quanto no mundo físico. Então, que o perdão, ele é um dos pecados que ele só tem perdão a partir do momento que a gente perdoa. E a Bíblia deixa bem claro, que quem que não tem pecado, quem que não precisa perdoar, quem que não erra, quem não precisa do perdão, quem não precisa perdoar, todos nós precisamos. E Jesus ainda disse, para Pedro, quando Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7? Jesus falou com ele, não 7, não, 70 vezes 7 por dia. Ou seja, se a pessoa pecar contra a gente mais que 70 vezes 7 por dia, perdoa mais que isso. E perdoar não significa conviver
Não significa isso. Isso não significa que você tem que tolerar uma pessoa, mas significa que você precisa perdoar. E o perdão ele vai fazer muito mais bem para a gente do que para quem a gente perdoou. Porque se algo está incomodando a gente, não quem está precisando se libertar da gente. Porque muitas vezes o outro apronta, faz e acontece, olha, não está nem aí para nada. Não atingiu ele nada, atingiu para a gente que está precisando, perdoar. Então, ou seja, a vítima é quem? É a gente mesmo. Por isso que é tão importante que a gente libere o perdão. Olha só, sobre a última parte do Pai Nosso aqui, que é o livramento dos perigos. Essa petição no Pai Nosso não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, se refere aos perigos diários a que estamos expostos num mundo sedutor e corrompido. É verdade que Deus não tenta as criaturas, mas devemos pedir a Deus que não permita que voluntariamente venhamos nos deparar com as tentações. A oração termina com doxologia, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre, que é um reconhecimento, para ser um resumo de um trecho da oração de Davi. A expressão refere-se ao espírito das Sagradas Escrituras. Então, por que fala que não nos deixe cair em tentação? Porque Deus conhece a natureza do ser humano, sabe que o ser humano é falho, sabe que o ser humano, que qualquer pessoa está sujeito a cair no pecado. E nessa oração, o que Deus, que Jesus nos ensina? A pedir a Deus que nos abra a nossa mente, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, para que nós nunca venhamos a cair nessas armadilhas. Como diz a Bíblia, ainda que passamos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, ou seja, não venhamos nos desfalecer, não venhamos cair, que a força do pecado não vai ser maior do que o nosso espírito, do que a nossa busca. No entanto, um dia eu falei aqui numa palavra do devocional que eu trouxe aqui, quando Paulo fala de Deus, a gente vê que Paulo, em várias cartas, ele cita, eu agradeço, ele fala, por exemplo, lá de Priscila, ele falando de vários irmãos, que são pessoas das igrejas que ele fundou, que eu recebi, ele salva uma pessoa chamada Demas. E lá no final ele fala que Demas, ele me abandonou, seduzido pelas coisas do mundo, ou seja, Demas caiu em tentação. Ou seja, ele cometeu um outro pecado que não tem perdão, que é o quê? Que é ser apóstolo, se desviar dos caminhos de Deus. E como que a pessoa, todo desviado, a pessoa que sai da presença de Deus, ele está cometendo um pecado que não tem perdão. Enquanto ele estiver no mundo, o destino dele é as trevas. Ou seja, ele pode fazer o que for, não tem perdão para ele não. A não ser que ele volte atrás, ele reconheça os seus maus caminhos e volte para a presença de Deus. Mas por que Deus cometeu esse pecado? Ele se desviou, ele se apostatou, porque ele se permitiu cair em tentação. Então, essa hora, quando o Pai Nosso ele traz essas palavras, não nos deixe cair em tentação, o que esse modelo está querendo dizer? É para a gente estar orando a Deus para resistirmos dentro da batalha espiritual ao pecado, não deixar que o pecado venha nos enganar, venha nos seduzir e venha nos destruir. Para a gente concluir aqui, diante do exposto, concluímos que a oração deve ser uma prática contínua e não ser recebida como um mandamento. Ou seja, a oração ela não tem que ser imposição, eu não tenho que orar por obrigação. Eu tenho que orar por quê? Porque eu me sinto bem no orar, eu me sinto bem em me aproximar de Deus, eu me sinto bem em ter uma comunhão com Deus. Isso me faz bem. Eu não é porque eu sou obrigado, não é porque se eu não orar eu vou para o inferno.
mas é porque, orando a Deus, eu estou mais próximo de Deus, eu tenho uma comunhão maior com Deus. Deus, eu estou espiritualmente muito mais preparado. Mas como uma necessidade que temos da dependência de Deus, ou seja, igual está falando aqui, ou seja, eu estou reconhecendo que orando, eu sou dependente de Deus. E olha só, note que Jesus não está mandando ninguém orar no discurso do Sermão do Monte. Ele disse: quando orares, significa que a oração tem que ser uma prática de vida, e não uma ordem. Isso revela que a oração já é um hábito do povo israelita, costume preservado desde o Antigo Testamento. Jesus estava corrigindo as distorções existentes. Então, o que Jesus estava corrigindo? O que são essas distorções? É igual o exemplo que eu dei dos fariseus, e daquelas pessoas que fazem as coisas não para Deus, mas para o irmão ver. Tem pessoas que têm essa necessidade de mostrar que ele é um vaso de oração, de mostrar que ele é mais espiritual, de mostrar que ele é profeta, de mostrar que Deus usa ele, de mostrar que ele canta melhor, de mostrar que ele evangeliza melhor. E, na verdade, o que é que Deus quer? Deus não quer que ninguém fique se mostrando pro próximo, mas o que fizer nas suas orações, nos louvores, tudo que ele fizer, seja de coração para Deus, esteja fazendo por quê? Porque é um mandamento, e porque ele quer estar próximo a Deus, porque ele reconhece a Deus, e porque Deus é importante na vida dele, e porque ele está fazendo aquilo de coração, está fazendo para Deus, e não para se mostrar. Então, irmãos, com essas palavras, eu vou encerrando aqui a lição, encerrando a revista. Eu ainda não separei nada, mas para a próxima lição a gente vai ver o que a gente traz e a gente começa. Já vamos estudar sobre os exercícios, falando que essa é a aula da escola bíblica, e a gente vai providenciar serviço com